Oitavo ano, voltei. Sentido saudades, nem deu tempo, né? Pois é, mas assim, temos que trabalhar aí, porque a V2 está chegando. E agora? Qual será o tema de hoje? Hoje, nosso gênero textual é artigo de divulgação científica. Também está na apostila 4, só que agora na unidade 2. Então, relembrando, fizemos uma aula com a apostila 3 na unidade 4, que falou sobre o conto de mistério. Pegamos a apostila 4, a unidade 1, que falou sobre o mini-conto. E agora a apostila 4, unidade 2, que está falando sobre artigo de divulgação científica. Combinado? Então, hoje fechamos aí o conteúdo da nossa AV2. Espero que vocês tenham relembrado tudo, né, para poder aí gabaritar a nossa provinha. Estamos chegando aí na reta final das nossas avaliações, né? Temos a AV3, e aí aqueles que estiverem com notas boas estarão liberados da nossa prova final, né? Então, vamos lá, vamos ver o que trata aí a artigo de divulgação científica, tá bom? Então, tá aqui, ó. Vamos pegar a caneta. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo. Expositivo e argumentativo, mais elaborado. São produzidos mediante a pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Então, aqui eu vou pegar até o marca-texto. Isso é bem importante, né? Que são os tópicos que apresentam o nosso artigo de divulgação científica. Para fazer um texto, né, de divulgação científica, o que você tem que ter feito aí, né? Pesquisas, estudos, né? Tudo que comprove aquele tema que você está trabalhando, né? Você não pode fazer um artigo sem pesquisar. Combinado? Então, isso que fique bem claro para vocês. Que o nome já está dizendo, ó, artigo. Então, isso lembra o quê? Toda vez que você venha fazer um artigo, né, você tem que pesquisar sobre aquele tema. Nesse caso, né, nós estamos trabalhando a divulgação científica. Então, vai ter bastante parte teórica, bastante pesquisa, né, investigações de dados, para poder aí sim ter um tema bem elaborado, um artigo, né, bem aproveitado. Então, que possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Vamos às características. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorados, artigos científicos, resenhas, entre outros. Então, né, esse nome artigo vocês vão ver bastante quando vocês estiverem na faculdade, né? Na faculdade trabalha muito artigo. São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. Então, isso aqui é bem importante, né? Vocês prestem atenção, que é na linguagem do artigo, né? Ele trabalha a norma padrão e ele pede mesmo que se evite, né? Que não trabalhe com essa linguagem informal ou com algum tipo de gíria. Isso eles pedem para evitar dentro de um artigo. É notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Isso aqui também é importante, né? Dentro daquele tema, daquela, né, que você for selecionado, você vai ter, né, alguns termos, algumas palavras dentro dessa área técnica, né, trabalhando essa linguagem científica dentro daquela área. Então, se você estiver falando, né, sobre alguma coisa alimentar, você vai ter palavras, né, que foque a parte alimentar. Se você estiver falando sobre algum tipo de doença, você vai ter palavras específicas daquela doença. É que nem médico, né? Médico, às vezes, quando vai
explicar alguma doença, alguma coisa que o paciente tem, ele começa a falar algumas palavras que às vezes as pessoas não conseguem entender. A gente fala que é linguagem de médico, mais ou menos isso. Então, o artigo ele vai trabalhar, né, aquelas palavras de acordo com o tema que ele está trabalhando. É claro que vai, né, pode ser uma linguagem mais fácil, mas todavia você apresenta ali algumas palavras técnicas, né? Nós vimos até isso quando eu trouxe para vocês, né? Nas últimas aulas trabalhamos o artigo científico, dentro de alguns textos, algumas palavras que eu falei, lembra que eu falei assim para você, nossa, difícil de ler, né? Que são palavras, né, focadas naquele tema, né? Então, acaba realmente, às vezes, sendo um pouco mais complicadinho de ler. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso e dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Então, essa parte de divulgação, né, dos artigos científicos, tem vários, né? Pode ser em jornal, pode ser em revista, pode ter livro, pode ter na internet. Então, em vários meios você tem essa parte de divulgação dos artigos científicos, tá? A estrutura. Além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida. Então, isso é bom vocês destacarem também, né? Que ele tem a parte da dissertação estrutural mesmo, porém ele não tem essa forma rígida de ter, tá? Ele não possui. Eles dependem do tema abordado. O autor do emissor, que é o autor do texto, do público ao qual é destinado, que são os receptadores, o do suporte que será divulgado. Então, isso tudo vai depender. A estrutura mesmo que for colocado naquele texto depende, né? Para quem ele está sendo escrito, qual é, né, o público, o tipo de autor e também o meio que ele vai ser divulgado. Então, tudo vai depender. Vamos, então, aos nossos exercícios? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Olha que delícia, que hambúrguer delicioso, hein? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov. É um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes de uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir o seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sarah Sherman Lagnado, da Universidade de São Paulo. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Esse texto pertence a que gênero textual? Bem, né? Vocês podem perceber aqui pela imagem já, né? E pelo tema que ele fala, porque salivamos diante de uma comida apetitosa. Ele vem explicando, né? Quais são os resultados, né? Que deixa eu pegar o nome dele aqui ó, o fisiologista russo Ivan Pavlov, né? Ele que descobriu sobre esse experimento. Então, o texto, né, pertence ao artigo de divulgação científica. Ele pede para você justificar. Aí você vai dizer
né? Porque apresenta, aqui nesse caso desse tema, os resultados, né, que o fisiologista russo Ivan Pavlov descobriu, né? Então, a descoberta dele, então, os resultados que ele descobriu. Aqui está até a data, ok? O ano que ele nasceu, que ele morreu, né? O Ivan. 2. Em que meio de comunicação esse texto é vinculado para o leitor? Então, ele quer saber que o artigo científico, né, que a gente anotou aqui de nível textual, o artigo científico é divulgado em quais meios de comunicação? Nós falamos, não, revista, jornal, livro, internet, em alguns meios de comunicação a gente encontra aí o artigo de divulgação científica. Está aqui no gabarito. Número 1, ó, ele apresenta o texto de artigo de divulgação científica, porque apresenta os resultados obtidos pelo fisiologista russo Ivan Pavlov em um experimento clássico. E qual é o meio de comunicação do texto? Ele pode ser encontrado em revistas, internet, livros e jornais também, não esqueçam que jornais também podem. Vamos para o número 3. Fala assim: qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? E aí, qual é o tema? Sobre a salivação, né? Ele diz já aqui no tema, por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Então, o tema é salivação. E aqui ficou só um pedaço do texto, não botei os dois, né? Agora que eu vi. 4. Que explicação o texto expõe para o fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Vamos ver se está nesse aqui, eu tenho que voltar para lá, né? Tem aqui, ó. Isso acontece porque o organismo já está preparado antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que por sua vez acionam as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Então tá aqui. Aqui está o nosso gabarito, né? Então, segundo aqui nosso texto, né? Qual é? Ele bota aqui, ó. Que explicação o texto expõe para o fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Aí você vai botar que a visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva e a secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Então, aí está o nosso gabarito. 5. A partir de que o texto pode comprovar essa explicação para o leitor? Através das experiências, né? Ele botou aqui, ó. Essa reação é um exemplo de reflexão condicionada descoberto pelo fisiologista russo Ivan através de um experimento clássico, né? Então, através das experiências, né? Toda vez que alimentava um campo, para nós botando. Então, isso é comprovado aí através, né, das experiências e das observações feitas pelo Ivan Pavlov, o nome dele. Ok? Então, aqui está o nosso gabarito. O tema é salivação. A explicação está lá. Segundo o texto, a visão do prato, o cheiro estimula o cérebro a acionar as glândulas produtoras de saliva para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. E a partir de que o texto pode comprovar, isso é comprovado através de experiências e observações científicas. Você pode colocar, né? Do Ivan Pavlov. Então, olha, aqui também ficou só uma parte do texto. 6. A partir da leitura do texto acima, a única alternativa falsa sobre o gênero em análise é... Então, vamos voltar aqui. Ó, a alternativa falsa sobre o gênero é... Esse texto, vamos ler as opções, né? Depois a gente elimina. Esse texto apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituída de marcas pessoais de acordo com as normas da língua. B. Na leitura, é notório a presença de termos técnicos da área essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. C. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe esse nome. D.
O texto em análise é um artigo de divulgação científica. Esses textos possuem a função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de casos, entre outros. Isso ficou muito fácil, essa questão, em ver qual é a errada, né? Porque é o que está pedindo, né? Alternativa falsa, alternativa errada. Vamos lá, Ná. Apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, de acordo com as normas da língua. Sim ou não? Sim, né? Nós lemos aqui no texto, né? Uma linguagem muito clara e objetiva, né? E apresenta uma norma padrão da língua. Perfeito? Então, tá certinho. B. Na leitura notória a presença de termos técnicos da área essenciais da língua científica e verbos no presente do indicativo. Temos sim, né? Termos técnicos. Ó, aqui a gente tem, ó, quer ver? Ó, glândulas produtoras de saliva, né? Aparelho digestivo, reflexo consonado. Então, temos aqui, né? Marcas sim e verbos no indicativo presente. C. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema em seu ponto de vista e por isso recebe esse nome? Não, através de pesquisas, né? Então já achamos a nossa resposta. Eu não simplesmente eu acho que é isso, eu vou lá e falo sobre. Não, eu tenho que pesquisar sobre o assunto. Lembra que eu falei? Tem que ter dados, tem que ter pesquisa, muitas leituras, né? O texto, desculpa, pessoal. O texto em análise é um artigo de divulgação científica. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, pois que são divulgados acontecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso. Ó, agora sim, né? Olha aqui, ó. Agora sim, agora tá certo. Então, achamos nosso gabarito aí, que é a questão 6. Agora nós temos outro texto. Química da digestão. Vamos ver o que esse aí pede. Fala assim. Para viver, entre outras coisas, precisamos de energia. Como não podemos tirar energia da luz do sol para viver, como os vegetais, essa energia usada pelo nosso organismo vem das reações químicas que acontecem nas nossas células. Podemos nos comparar a uma fábrica que funciona 24 horas por dia. Vivemos fazendo e refazendo os materiais de nossas células. Quando andamos, cantamos, pensamos, trabalhamos ou brincamos, estamos consumindo energia química gerada pelo nosso próprio organismo. E o nosso combustível vem dos alimentos que comemos. No motor do carro, por exemplo, a gasolina ou o álcool misturam-se com o ar, produzindo uma combustão, que é uma reação química entre o combustível e o oxigênio do ar. Do mesmo modo, nas células do nosso organismo, os alimentos reagem com o oxigênio para produzir energia. No nosso corpo, os organismos são transformados nos seus componentes mais simples, equivalentes à gasolina ou ao álcool, e, portanto, mais fáceis de queimar. O processo se faz através de um grande número de reações químicas que começam a se produzir na boca, seguem no estômago e acabam nos intestinos. As substâncias presentes nesses alimentos são decompostas pelos fermentos digestivos e se transformam em substâncias orgânicas mais simples. Daí, esses componentes são transportados pelo sangue até as células. Tudo isso também consome energia. A energia necessária para todas essas transformações é produzida pela reação química entre esses componentes mais simples, que são o nosso combustível e o oxigênio do ar. Essa é uma verdadeira combustão, mas uma combustão sem chamas, que se faz dentro de pequenas formações que existem nas células, as mitocôndrias, que são nossas verdadeiras usinas de energia. Muito bem, né? Vamos ver o que está pedindo, então. O texto afirma que o nosso corpo pode ser comparado a uma fábrica. Por quê? Reage quimicamente pela combustão, move-se à base de gasolina ou álcool, produz energia a partir dos alimentos e utiliza oxigênio para o combustível. Gente, muito fácil isso daí, mas eu vou voltar ao texto mesmo assim. Aqui, ó. Para viver, entre outras coisas, precisamos de energia. Como não podemos tirar a energia da luz do sol para viver, como os vegetais,
A energia usada pelos nossos organismos vem das reações químicas que acontecem nas nossas células. Podemos nos comparar a uma fábrica que funciona 24 horas por dia. Vivemos fazendo e refazendo os materiais de nossas células quando andamos, cantamos, pensamos, trabalhamos ou brincamos. Estamos consumindo energia química gerada pelo nosso próprio organismo. E o nosso combustível vem dos alimentos que comemos. Então, tá aqui, né? Olha lá, nosso gabarito. Energia a partir dos alimentos que comemos, né? Agora, isso aqui é fora, né, de reage quimicamente pela combustão, pela gasolina e oxigênio como combustível, nenhum dessas, né? Ele só está falando e está pedindo a comparação. Então, no nosso caso, são os alimentos, né, que nos dão energia. Olha lá, nosso gabarito. Essa foi fácil. Só vai me ter voltado no texto, mas é bom voltar para vocês criarem esse hábito, né, de voltar sempre ao texto. 8. Esse texto pode ser considerado um artigo de divulgação científica porque apresenta explicação detalhada sobre um acontecimento recente, expressões coloquiais para exemplificar o processo de digestão, linguagem figurada para descrever o processo de combustão, vocabulário técnico para explicar a química da digestão. Por que ele é um artigo de divulgação científica? Vamos lá. Explicação detalhada sobre um acontecimento recente? Não, tem que ser em cima do nosso tema, né? Que é digestão. Ele fala, né, a parte de química da digestão. B. Expressões coloquiais? Não, a linguagem ela é formal, né? Com palavras técnicas em cima do tema. Linguagem figurada? Também não. Vocabulário técnico? Sim, para explicar a química da digestão. Para ele ser um artigo científico, né, ele tem que usar uma linguagem clara, objetiva, porém, né, sabemos que vai ter palavras técnicas do tema, né? Nosso gabarito de dados. Também foi fácil. Então, vamos para 9. Fala assim. O texto trata da constituição do aparelho digestivo, da digestão como fonte de energia, dos cuidados para uma boa alimentação ou dos elementos que compõem o corpo humano. Olha aqui, ó. Química na digestão é o meu tema, não é? Aí ele continua falando aqui, ó. Quando andamos, cantamos, pensamos, trabalhamos, brincamos, estamos consumindo energia química gerada pelo nosso próprio organismo. E o nosso combustível vem dos alimentos que comemos, né? Então, qual vai ser nosso gabarito? Constituição do aparelho digestivo? Nada a ver, né? Da digestão como fonte de energia? Sim, ele fala, né? Ai, meu Deus, voltei para cá. É isso aqui. Ele fala aqui, ó. Que é o alimento, né? Fonte de energia. E aí ele continua falando, a energia necessária para todas as transformações é produzida pela reação química entre componentes mais simples, que são o nosso combustível e o oxigênio do ar. Essa é uma verdadeira combustão, mas uma combustão sem chamas, que se faz de pequenas formações que existem nas células e mitocôndrios, que são nossas verdadeiras usinas de energia, né? Então, aqui ele fala dessa digestão. Ele até cita aqui, ó. O processo se faz através de um grande número de reações químicas que começam a se produzir pela boca, depois segue pelo estômago e acaba nos intestinos. Né? As substâncias presentes nos alimentos são decompostas pelos fermentos digestivos e se transformam em substâncias orgânicas mais simples. Daí, esses componentes são transportados pelo sangue até as células. Tudo isso também consome energia. Então, aqui ele vai dando uma explicação, né, sobre essa parte da fonte de energia e digestão. Então, aqui é o nosso gabarito. Cuidados com uma boa alimentação, não é isso que ele fala. Elementos que compõem o corpo humano também não é isso que ele fala. B de bola, nosso gabarito. Vamos para 10. Questão 10 e última. Vamos lá. Tudo isso também consome energia. Fala o terceiro parágrafo. No trecho, a expressão destaque se refere a tudo isso. E aqui. Cadê? Fazendo. Não está no terceiro parágrafo, não. Vamos ver se eu acho aqui.
Mesmo modo, os alimentos, processo. Ah, tá aqui. Tudo isso também consome energia. Não tá no terceiro parágrafo, não. Tá aqui. Tá no 1, 2, 3, 4. Quinto parágrafo. Eu boto o terceiro. Então, aqui no quinto parágrafo, nessa frase, tudo isso também consome energia. Tudo isso o quê? Vamos voltar aqui para ler? Ó, o processo, vamos ler o parágrafo todo. Do mesmo modo, nas células do nosso organismo, os alimentos reagem com o oxigênio para produzir energia. No nosso corpo, os organismos são transformados em seus componentes mais simples, equivalentes à gasolina ou ao álcool, e, portanto, mais fáceis de queimar. O processo se faz através de um grande número de reações químicas que começam a se produzir na boca, seguem no estômago e acabam no intestino. As substâncias presentes nesses alimentos são decompostas pelos fermentos digestivos e se transformam em substâncias orgânicas mais simples. Daí, esses componentes serão transportados pelo sangue até as células. Tudo isso também consome energia. E aí? Então, quando ele fala, né? Se refere a tudo isso. Tudo isso também consome energia. Tudo isso que eu citei, né? Todas as reações, né? Que ele fala que no motor do carro, por exemplo, a gasolina e o álcool misturam-se com o ar, produzindo combustão, que é uma reação química entre o combustível e o oxigênio do ar. Então, isso aqui é o do carro, é a reação química. E tudo isso aqui, né? Que ele fala que o nosso corpo, os organismos são transformados em componentes equivalentes à gasolina e ao álcool, ó, equivalente. Então, aqui ele fala que tudo isso é uma reação química. Então, toda essa equivalência que eu citei aqui nesse parágrafo equivale à reação química do álcool e da gasolina. Então, tudo isso também consome energia. Tudo isso que é a reação química que produz o nosso corpo, né? Então, onde está a reação química? Logo aqui na A, ó. Facinho. Muito bem. Achamos o gabarito aí do nosso texto de divulgação científica. Então, ficamos por aqui. E espero aquele 10 aí da provinha de vocês, hein? Ó, um beijo, boa sorte na prova, façam com calma, leiam os textos devagar. Sempre que necessário, volte a eles. Eu sempre falo isso para vocês, a gente faz sempre isso aqui nas nossas aulas, tá? Sempre voltando ao texto para não cair em nenhuma pegadinha. Combinado? Então, boa sorte e até a próxima. Tchau, turminha. Beijos grandes.